muito bom estar aqui com vocês, apresentando esse tema que o Edgar vai nos falar, sobre as competências e habilidades para as pessoas à prova de máquina, nesse mundo onde a inteligência artificial está ficando cada vez mais presente. Vai ser uma excelente experiência estar aqui com vocês, tá? Eu sou Raquel Busnello, eu sou associada da Câmara há alguns anos já, sou conselheira também, e é um prazer agora, desde 2023, ser vice-líder da Comissão Mundo do Trabalho junto com a Sara, que já está desde 2008. Vou falar um pouquinho para vocês da Câmara também. A Câmara de Comércio França-Brasil é uma das mais antigas câmaras de comércio no Brasil. Tem muitos eventos e comissões com diferentes temas para todos os associados e o público não associado também. É um prazer estar aqui, né, com o professor Edgar Jacobs. Ele é advogado há mais de 28 anos, ele dá aula desde 1999. Ele hoje é o coordenador da pós-graduação de Direito da Esquema Business School no Brasil. Depois a gente vai, né, eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho melhor do que o que eu estou contando sobre ele. Então, a gente está nesse dia e vai conversar um pouquinho sobre as competências e habilidades para as pessoas à prova de máquina. Nesse momento, assim, principalmente nós que somos de RH, né, é muito interessante a gente entender que habilidades a gente realmente vai precisar, porque talvez resiliência não seja o suficiente nesse mundo novo que a gente vai conhecer. Então, assim, eu vou pedir para o Edgar se apresentar rapidamente. A gente também abre para, assim, quem quiser interagir durante a palestra, a gente deixa aberto para as pessoas ou levantarem a mão ou abrirem a câmera também e poderem interagir nesse meio tempo. Então, desejo uma boa reunião para todos nós. Muito obrigada, Edgar, por esse tempo, né, um prazer estar aqui com você. E eu deixo a palavra e o grupo para você, então. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Eu queria deixar um abraço especial aqui para a Ana Paula, que nos ajudou a organizar, para a professora Genevieve, que incentiva tanto a gente a buscar caminhos diferentes lá na Esquemar. Eu sou professor de Direito há muitos anos já, fui professor da Universidade Federal de Ouro Preto, que guardo aqui comigo sempre. Sou professor hoje da Esquemar Brasil. Com muito orgulho, a gente organizou um curso de Direito lá, antenado com as novas capacidades aí que a gente precisa para as pessoas, né? Competências, habilidades, atitudes, valores. A gente vai falar um pouquinho dessa história do curso, de onde eu tiro essa mínima competência, digamos assim, para falar um pouquinho sobre esse novo profissional, que eu não sou especialista de RH, mas trabalho há tantos anos com a educação que a gente já viu muitos cases de sucesso de alunos e muitas situações em que bons alunos, às vezes, por não ter uma capacidade, comunicação, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo disso, não triunfaram, né? Não vou dizer no seu trabalho, mas na própria vida, né? Não conseguiram tirar dela o prazer que mereciam tirar. Eu vou pedir licença para fazer uma pequena apresentação e acompanhar pela apresentação e sugerir que vocês acompanhem, deixando a apresentação maximizada, né? Talvez fique mais fácil de acompanhar. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre o profissional à prova de máquinas. Eu comecei, Raquel, com a ideia mesmo de falar um pouquinho de habilidades e competências, mas hoje a gente tem um leque tão grande de necessidades para esse profissional que eu fui um pouquinho além das habilidades e competências. Eu acho que a gente vai compartilhar um momento interessante. Quando a gente fala de máquina e pensa em robô e pensa nas transformações atuais, por exemplo, o ChatGPT, que a gente vai falar um pouquinho, normalmente a gente pensa numa situação em que há uma disputa, né? Muitos da área de tecnologia falam do mito do exterminador do futuro, que é aquela máquina
mais o Skynet, né, que é construída e supera os seres humanos e, eventualmente, oprime os seres humanos, que a gente chamaria de superinteligência ou inteligência artificial mais ampla, que a gente não tem hoje, mas a gente tem casos de inteligência artificial e casos de uso de tecnologia, não só baseado em inteligência artificial, que vão suplantar, às vezes, o trabalho humano. Eu queria começar aqui com um vídeo, que é um vídeo interessante, é um comercial que foi passado no Super Bowl, há alguns anos atrás, e ele mostra esse robô aí com uma habilidade um pouco maior do que os humanos que o cercam, e despertando um pouco dessa dúvida, né? O que a gente vai fazer no futuro e até que ponto vai isso? Até o momento em que ele olha pela janela e vê o que ele não consegue fazer, né? Que é o que os seres humanos fazem bem, que é, ou deveriam fazer, que é ter prazer, buscar prazer, ter propósito no seu trabalho. As máquinas ainda não têm isso. E aí a proposta dessa apresentação breve que eu vou fazer é um pouco disso. A gente tirar a qualidade desse diferencial que a gente tem humano, de propósito, prazer, de busca de algo mais do que as máquinas podem fazer. Eu trago aqui uma palavra que é a primeira chave. Eu queria sugerir para vocês o seguinte: quem tiver alguma pergunta, alguma discussão, a cada chave dessas, e vão ser 4, eu vou parar um pouquinho para vocês dialogarem. Se vocês não quiserem dialogar, a gente passa para o próximo tópico. Mas, basicamente, são 4 tópicos que vão falar um pouquinho dessa construção das habilidades para o século XXI, né? Já para esse segundo quarto do século XXI. A primeira delas é entender como funcionam as máquinas, e eu uso aqui uma metáfora interessante da pantomima, que é, para mim, de um dos maiores autores, se não o maior autor da atualidade na área de filosofia. Eu diria que se aproxima um pouco de antropologia e sociologia também, que é o professor Byung-Chul Han, que é um professor que já mostra um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Ele é um professor coreano que atua numa universidade tradicionalíssima na Alemanha, e como filósofo, em cadeiras que repercutem ali em grandes filósofos alemães do passado, porque ele trata, né, ou ele é uma voz dentro de uma universidade alemã tradicional e uma voz de um coreano. E o professor Han, ele fala algo interessante sobre as máquinas, que eu acho que a gente pode começar pensando nisso. Ele contrapõe dois processos interessantes que eu acho que vão construir essas capacidades, ou a partir dos quais a gente pode construir essas habilidades e competências. Um deles é o que ele chama de processo discursivo. A gente vai voltar em Habermas, etc. E a ideia é que a gente constrói normalmente os nossos argumentos dialogando. Eu digo alguma coisa, vocês não concordam, e a gente, nessa discordância, constrói um discurso mesmo, né? que é mais afinado. Às vezes não é exatamente o que eu queria dizer, mas é algo melhor. Já o processo de máquina, ele levanta uma situação bem interessante. Há apenas uma otimização constante. E essa otimização vai fazendo com que o texto, no caso do ChatGPT, ou outras tarefas de máquina, venham assim a se tornar melhores ao longo do tempo. Ele chama isso de racionalidade digital. É como se fosse uma racionalidade de acréscimo, mas com detalhe interessante, sem contraposição. Eu tento mostrar isso um pouquinho aqui, quase de uma forma gráfica, que a gente tem um processo comunicacional humano que é extremamente importante, esse diálogo, né, de tese e antítese, concordância e discordância, que constrói o nosso dia a dia, que constrói as nossas opiniões, que destrói também, né, que as refaz, enquanto a racionalidade digital é sempre aquela de aumento de probabilidade. Aqui já falando um pouquinho sobre o ChatGPT, por exemplo, e como ele funciona, se eu disser para o ChatGPT trabalho, ele talvez pense em processo seletivo do trabalho, porque a probabilidade dessa palavra estar ali próxima é muito grande. E quando ele fala em processo seletivo, ele talvez pense em skills ou habilidades e responda isso, porque a probabilidade de que isso seja algo que eu vou falar, o que eu quero no meu texto, por exemplo, eu posso pedir um texto para uma máquina hoje, é grande. E olha que interessante, ali não vai ser criado nenhum tipo de discurso novo. O que nós vamos ter constantemente
esse acréscimo ou otimização que o professor falou. Talvez aí esteja um dos grandes diferenciais que o ser humano pode ter nesses contextos. Bom, essa racionalidade digital vai fazer com que a gente tenha uma transformação no processo educacional. Eu queria começar falando um pouquinho desse processo educacional, para a gente sair um pouco dessa visão de pantomima da máquina mesmo, que é um pouco, às vezes, o que o nosso aluno faz, né? Quando repete, quando reestrutura textos que são antigos, ou reestrutura hábitos, ou mesmo tenta rever habilidades dentro de um processo analógico. Ele lê melhor, ele faz contas com mais habilidade, ele escreve com alguma habilidade, ele usa outras mídias, etc. Mas isso provavelmente não vai bastar quando ele chegar ao mercado, um mercado que tem muito peso de novas tecnologias ou técnicas. O professor Yuki Rui, por exemplo, fala um pouquinho disso, do que ele chama de tecnodiversidade. E aí eu vou precisar de novas habilidades e competências e vou precisar, às vezes, de uma alfabetização disso. Eu, por exemplo, que sempre me considerei uma pessoa que gosta, pelo menos, de tecnologia, eu diria até que eu amo a tecnologia, eu me deparo a cada dia com coisas novas. Por exemplo, analisar dados, ou trabalhar com dados. A gente tem condição de fazer isso no dia a dia, mas, por outro lado, a gente tem muita dificuldade de analisar a quantidade de dados que existem, né? Eu brinco quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, de procurar padrões. A gente pode imaginar quem é o Edgar. O Edgar é um homem branco que estudou, fez mestrado, doutorado, e tem alguma outra característica. Já se alguém rastreia os meus dados na internet, ele vai conseguir ver que eu sou um homem branco que tem esse hábito de compra, que tem esse hábito de visitar determinados sites, que lê livro assim ou não lê livro assado, que tem determinada preferência no streaming para assistir determinado filme ou série. Esses dados, que primeiro são quase infinitos, e segundo, são dados muito refinados, né, de detalhes, a gente precisa aprender a analisá-los. É o primeiro ponto, talvez, para uma alfabetização para o futuro. O segundo é entender um pouco a tecnologia, como é que esses dados são extraídos, como é que são construídos os algoritmos, como isso minimamente funciona. Quando a gente sabe um pouco disso, a gente pode melhorar. Eu estava conversando com a professora há pouco e a gente estava falando, por exemplo, de neurociência. Hoje, no direito, em várias áreas, já, por exemplo, no design, né, que é utilizado para muitos aparatos tecnológicos, a gente tem muito de neurociência, a gente sabe aonde a pessoa vai se engajar ou não vai se engajar. E isso tudo é fruto do conhecimento da tecnologia, como eu faço essa tecnologia agir com determinada qualidade, né, que me satisfaz, ou buscar determinado resultado que me satisfaz. Então, seria um segundo ponto de alfabetização que quase todos nós precisamos, né? E eu diria que, inclusive, os nossos filhos, né, na escola, por exemplo, entender a tecnologia que eles usam, entender os dados, isso é extremamente importante. Tem um livro muito interessante de um ex-ministro da educação francês que ele fala muito desses jovens que estão sendo expostos a essa tecnologia, a esses dados, sem entendê-los, e, ao invés de tirar o máximo deles, estão se tornando pessoas, às vezes, mais limitadas. Isso também está no livro do professor Miguel Nicoleles, ele fala um pouquinho sobre isso. E interessante esses livros que eles refutam a ideia de nativo digital, né? Nenhum ser humano é nativo digital. A gente aprende a lidar com o digital e, às vezes, as crianças, os jovens, com mais intensidade. Quem aqui talvez não tem filhos, né, numa idade até adolescência, um pouco depois, e percebe como eles lidam com a tecnologia, às vezes de maneira diferente em relação a gente. Mas isso é aprendizado, né? E talvez um aprendizado sem uma alfabetização prévia, sem saber o que está por trás de cada sistema daqueles. Por fim, e eu acho mais surpreendente e interessante, estou apontando ali para isso, a gente precisa aprender, nesse mundo cheio de tecnologia e de dados, a se comunicar, a nos comunicarmos, né, como humanos, principalmente nos conectarmos com o ser humano, recuperar isso, porque não basta mais a gente trabalhar com a ideia de que a gente vai
fazer fluir informação ou trocar informação. A gente precisa saber como essa informação vai ser moldada pelo design, a gente precisa ser assertivo nas informações, a gente precisa conhecer várias formas de comunicação e, principalmente, a gente precisa aprender a nos comunicarmos com várias culturas e pessoas diferentes no âmbito global. Eu acho que isso tem muito a ver com o DNA, por exemplo, da Esquemar, essa ideia de que a gente precisa da diversidade para conhecer a diversidade, né? Bom, tudo isso leva ao que um professor, que eu vou trabalhar aqui um pouquinho ao longo do texto, que é o Joseph Aoun, o atual, né, presidente da Universidade Northwestern, a falar em literacias. Literacia ou alfabetização talvez sejam sinônimos, mas a ideia vem de literes, né, de letra, e de aprender algum tipo de alfabetização. Aqui eu já vou recorrer pela primeira vez ao meu amigo, não ao Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, mas ao filhote dele, né, o filhote tecnológico dele, que é o ChatGPT. Eu perguntei para o ChatGPT o que é literacia. E aqui é um trecho da resposta, muito bem elaborado, bem escrito, naquela coisa de otimização, né? E ele vai nos dizer que a literacia é uma habilidade de ler e escrever e a capacidade de colocar isso também no dia a dia. E vai nos dizer, olha que interessante, que pessoas que passam por uma literacia adequada para aquele contexto, para aquela situação, elas têm mais oportunidades de educação, emprego e participação cívica. Então, a gente está falando hoje em dia de fake news, a gente está falando agora, nesse momento, de habilidade e competência, e a gente fala de aprender a aprender, a gente vai falar daqui a pouco. Tudo isso passa por ter essa base, que a gente está chamando aqui de alfabetização, e agora eu estou aprimorando o termo para literacia. O professor Aoun, ele vai dizer que a gente tem um novo contexto e que, para isso, precisa quase que de uma nova disciplina nas instituições de ensino, que ele chama de Humanics. Esse Humanics é uma disciplina que vai nos ensinar não a ser robôs, e é interessante, né? Esse termo CS no final, Analytics, a gente tem usado bastante, não tem uma tradução exata. É sempre algo voltado ao Big Data e à tecnologia. Então, Analytics, Humanics, como está colocado aqui, sempre é algo voltado a isso. E esse Humanics, a característica principal dele é ter mais criatividade e flexibilidade para que a gente, né, todos nós, possamos expor mais da nossa espécie, aí eu estou falando de espécie humana, a gente começa uma discussão delicada, né, quando fala de máquina aqui, para a gente expor mais um pouco da nossa espécie em face dessa capacidade cada vez crescente das máquinas, que eu estou chamando aqui, ou dos softwares, né, da inteligência artificial, que é o principal aqui que a gente menciona. Ele sugere 3 literacias baseadas um pouquinho naquilo que eu falei. A primeira, humana, né? A gente tem que ser mais humano no mundo, com mais máquinas, com mais tecnologia, com mais softwares, com inteligência artificial. A gente tem que ter a literacia de dados, conhecer os dados, e tem que ter o que ele chama de literacia tecnológica, ou a capacidade que nós teríamos de conhecer um pouquinho o funcionamento, o processo ali por trás de algoritmos, de máquinas, etc. Bom, e quais são as habilidades e competências? Eu acho que a gente tem essa expectativa, né? A gente está falando um pouquinho de habilidades e competências, e ele fala o seguinte, olha, essas literacias vão nos dar 4 habilidades importantes que a gente vai ter que transformar em competência. Uma é o pensamento crítico, ele reiteradamente aparece, né, quando a gente estuda habilidades e competências atuais. Outra é o pensamento sistêmico, isso talvez seja uma novidade interessante, né? Não adianta pensar só como aquele programa roda dentro da internet, mas o impacto que ele vai gerar no mundo, como ele vai interferir no meu cérebro, as questões jurídicas que podem decorrer do funcionamento de um determinado aplicativo ou de uma determinada escolha da empresa, por exemplo, baseada num aplicativo, só para dar um exemplo, as escolhas de RH mesmo. Eu preciso ter essa visão sistêmica ou holística. Um ponto interessante que ele traz a ideia de empreendedorismo e, por fim, agilidade cultural. Eu traduzi isso aqui em algumas poucas palavras, né? A ideia de pensamento crítico para aproveitar de uma maneira assim mais eficiente
o que a gente consegue produzir, não adianta produzir conhecimento, informação, a gente já tem demais. A ideia de pensamento sistêmico, para que a gente veja sempre o quadro completo e não fique ali isolado, às vezes, na nossa área, no nosso ponto de conhecimento. Eu, por exemplo, tenho a minha tendência a ficar pensando em direito, a trabalhar o direito mesmo quando eu estou trabalhando outros temas. O empreendedorismo para criar valor sempre, né? Não adianta eu ter grandes ideias, não adianta eu pensar num futuro melhor, por exemplo, para a minha empresa ou para a minha carreira, e não colocar isso em prática, não gerar valor para quem está me contratando, como empresa não gerar valor para a sociedade, como pessoa não gerar valor para a sociedade. E o último e mais interessante, de novo, eu acho a cara da Esquemar, é uma capacidade que a gente tem de interagir com as pessoas de culturas diferentes, agilidade cultural. A OCDE, por exemplo, indica uma habilidade, na verdade já uma competência para o século XXI, para 2030, que seria a competência, por exemplo, de entender e dirimir conflitos culturais que a gente tem pelo mundo. Muitas das guerras, das discussões que a gente tem, envolvem esses conflitos culturais aí. Vejam que interessante. Então, a gente tem um quadro geral em que eu parti da ideia de que há uma espécie de pantomima que a máquina tenta emular o ser humano, e que talvez o caminho do ser humano seja o contrário, ser mais humano e, ao mesmo tempo, um pouco mais eficiente em demonstrar que é humano, e entender, né, a sua condição de ser humano ali dentro de um sistema de valores, etc., e mostrar isso um pouco por meio do empreendedorismo, ou seja, ter atitude, coisa que as máquinas não têm. E, por fim, a ideia de agilidade cultural, né? Essa capacidade de interagir com o diferente, que a gente claramente vê nas máquinas, né, a dificuldade de tentar entender frases em contextos. Isso é um dos limites, por exemplo, para assistentes virtuais, como a Siri ou a assistente do Google também, ou a própria Alexa. Bom, o que a gente está falando aqui, então? A gente está falando de adquirir essas habilidades humanas. E eu, pessoalmente, não sei se é a opinião de quem está nos acompanhando aí, eu acho que isso pode ser extremamente difícil do ponto de vista pessoal, do ponto de vista, digamos, biológico mesmo, da minha saúde, porque, afinal de contas, eu me sinto correndo atrás de novas habilidades aos 50 anos de idade. Outras pessoas vão fazer isso desde cedo, além das disciplinas que já tem que aprender, pelo menos a gente acha que todas são extremamente importantes ainda, que é matemática, né? Linguagem matemática, linguagem de português são literacias que a gente usa ainda hoje como a base do nosso conhecimento, geografia, história, ciência, todas extremamente importantes. A gente tem agora novas, né? Eu estou falando de algumas aqui, mas eu poderia falar de finanças, que as crianças podem, talvez, e devem aprender, nutrição, tantas coisas para a gente aprender. Isso gera para o ser humano um overbooking de conhecimento, digamos assim, muito conhecimento, muita tarefa, e pouco espaço para ser humano. E aí eu coloco aqui como contraponto, se vocês já quiserem fazer alguma pergunta ou levantar algum tema sobre essa parte, que seria das primeiras habilidades e competências, eu coloco um contraponto do que a gente precisa ter também, felicidade. Né? A brincadeira aqui é justamente de que talvez exista quase que uma obrigação de fazer o que a gente faz, trabalhar como a gente trabalha, ter essas habilidades, ser feliz, né? E não ter o esgotamento de que a gente reflete ali no emoji, né? Descrito aí na tela. Essa ideia de ter que ter felicidade já é uma ideia que oprime em si. Mas e buscar a felicidade como um ideal humano, não necessariamente buscar todo dia ou enlouquecer buscando a felicidade, mas ter esse prazer de buscar a felicidade. E aí eu fico pensando assim, ok, eu consegui um grande profissional, esse profissional tem habilidades e competências, mas esse profissional realmente tem saúde, ele tem capacidade. A gente fala muito hoje de saúde mental em tantas áreas, né? Inclusive no esporte. E aí eu trago aqui dois psicólogos que vão trabalhar exatamente a questão da felicidade. Um deles muito conhecido, o professor Kahneman, que trabalha muito a questão da racionalidade limitada, heurísticas, etc.
E o professor Paul Dolan talvez seja um dos maiores especialistas, se não o maior, que a gente tem hoje no mundo no tema felicidade. E eles trazem um conceito tão singelo, tão interessante, que eu acho que vale a pena a gente dividir. Mas como assim? É uma habilidade, é uma competência? Não sei, a gente pode falar disso. Eles dizem, por exemplo, que felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. E aí eu vou ligar isso com o nosso tema e dizer o seguinte: talvez ser feliz no trabalho seja ter prazer e propósito no que eu faço. Então, eu tenho que ter habilidades, competências, né? Literacia básica lá, em dados, em tecnologia, em ser humano, mas eu tenho que ter também prazer no que eu faço. E isso vai se ligar ao propósito e vai me tornar um profissional melhor, mais motivado. O professor Dolan chama de princípio do prazer e propósito. Eu tenho que dosar essas duas coisas, né? Prazer e propósito. Cada lugar tem aí as suas doses. Olha que exemplo interessante, gente. Aqui eu falo da Alemanha, por exemplo, é uma pesquisa que tem no livro do Dolan, que tem a referência aí para vocês. Lá na Alemanha, eles têm uma combinação, isso aqui é média, né? Cada pessoa, cada ser humano tem a sua combinação de prazer e propósito, que vai colocar o trabalho, por exemplo, lá embaixo, né? Ele tem muito propósito, ele está perto ali da linha do propósito, e talvez não indique prazer para os alemães. Por outro lado, lá na outra ponta, assistir televisão gera muito prazer para o alemão, mas isso aqui falando, óbvio, de uma média, né, uma pesquisa que não vai medir o individual, e a gente tem que sempre fazer essa ressalva, mas, na média, assistir à televisão vai ser algo com muito prazer e praticamente nenhum propósito. E olha que interessante, né? Eu que gosto de estudar a educação e vivo da educação, talvez o problema do aprendizado usando meios tecnológicos talvez seja um pouco esse, né? A visão que as pessoas têm de que assistir a um vídeo tem um objetivo de prazer, necessariamente, né? E o que vai ganhar e o que vai ser mais equilibrado para os alemães? O tempo para os filhos. Ele está bem perto da linha média ali entre prazer e propósito e vai indicar que há muito propósito, já uma quantidade boa de propósito e muito prazer, né? Isso é interessante porque eu mostro um pouquinho que atividades diferentes geram prazer e propósito de maneira diferente. Olha que interessante quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos. O trabalho ele gera muito mais prazer para os americanos. Se a gente olhar outros dados, vocês vão observar lá na ponta de cima, por exemplo, para os americanos, é o trabalho voluntário que vai gerar mais prazer e propósito, também perto da linha média ali, acima do tempo para os filhos. Olha que interessante, né? Essa troca que os americanos fazem. O tempo para os filhos era mais propósito para os americanos, talvez o que alguns chamam de Olimpíada, né? Dos filhos, de criar os filhos cada vez melhor, bata mais nessa cultura americana. Óbvio, a gente está falando aqui de dados gerais que não refletem absolutamente a realidade do dia a dia de todos, né? A gente fala de dados gerais. Bom, voltando ao trabalho, que é o nosso tema central, olha que interessante. Na Alemanha, por exemplo, trabalhar já tem muito propósito. E talvez alguém que vá trabalhar na Alemanha e alguém que vá contratar uma pessoa na Alemanha, de novo, falando que aqui é uma média, né? Não dá para ter certeza, eu posso ter essa pesquisa na minha cidade, no meu estado, no meu grupo de trabalhadores, mas na média, eu posso dizer que talvez a grande tarefa de quem recruta no RH é gerar propósito para essas pessoas. Como a minha empresa vai gerar propósito para essas pessoas que vêm trabalhar aqui? E olha que interessante, a gente fala, existem gerações diferentes, geração G, desculpa, geração V, geração X, Y, alfa, todas essas gerações, e a gente acusa as gerações mais próximas, as nossas, a contemporaneidade, os nossos filhos, talvez, de não terem tanto propósito, de trocarem, etc, etc. Mas será que a gente está preocupado também em gerar propósito nos nossos trabalhos? Já nos Estados Unidos, o trabalho tem mais a ver com prazer, e aí a gente tem um pouco mais de equilíbrio nessa relação entre prazer e propósito. Sim, eu trabalho porque eu tenho ali um propósito, seja de melhorar o mundo, de melhorar a minha empresa, de ter lucros, mas eu tenho também algum prazer no meu trabalho. E é bem diferente, né, essa posição do trabalho em relação à linha média. Vocês vão observar, por exemplo, que na Alemanha há uma distância, um desequilíbrio mesmo do trabalho em relação à linha média, enquanto nos Estados Unidos não.
O que eu queria tirar daí, o que eu acho que é importante a gente trazer aqui? Além de ter aquelas habilidades e competências, que eu vou completar um pouquinho daqui em seguida, né? Eu tenho que ter também prazer e propósito no meu trabalho, na medida certa, né, para mim, para que eu possa ser feliz. Então, a pessoa tem que ter isso, e eu acho, aqui é uma opinião que eu gostaria de colocar em discussão, que os setores de RH têm que se preocupar em gerar também prazer e propósito numa dose interessante ali para as pessoas que trabalham. Um ponto interessante é por que eu trabalho, por que eu escolho um trabalho, qual a relação dessa minha escolha com quem eu sou, né? E eu trago aqui a questão da estética do trabalho. É um termo diferente, e eu vou explorar de novo um filósofo, né, um sociólogo que morreu já há alguns anos, mas está muito presente ainda na literatura de direito, por exemplo, de sociologia, que é o professor Bauman. O Bauman, ele traz para a gente muita discussão sobre vários temas. Para quem não conhece, é alguém que vai discutir a ideia de modernidade líquida, de relações líquidas da modernidade, tudo se desfazendo. Então, eu não tenho mais uma referência, digamos, moderna, que seria aquela referência do que é certo fazer, como é certo trabalhar, o que eu devo fazer. E aí eu passo a ter escolhas mais pessoais. Ele até brinca em alguns livros, brinca não é bem a palavra, mas usa uma certa ironia para nos mostrar o seguinte: olha, muitas vezes o fato de ter mais liberdade gera para mim mais responsabilidade. Isso gera peso, gera o que o Ram, por exemplo, chama de sociedade do cansaço, burnout, etc. Isso tudo porque eu tenho que fazer escolhas. E aí, olha que interessante, gente, eu acho, pelo menos. A gente tem uma escolha para o trabalho que não é mais uma escolha que vai me fazer sentir bem por estar trabalhando, por cumprir uma tarefa, por receber o meu salário no final do mês. O Bauman vai levantar, a partir de uma noção que ele tem de sociedade do consumo, que o trabalho é como se fosse um produto hoje. E eu vou escolher esteticamente. Nesse sentido, então, entra a estética, eu vou escolher o trabalho que parece mais refinado, fascinante, bacana, que vai me gerar mais experiências quase artísticas, ele fala, né, estéticas, no sentido de que não é mais uma escolha de produzir algo, mas de pertencer a determinada casta ou grupo, né, que vai gerar para mim um espaço. Olha que problema nós temos como seres humanos, se é que a gente está fazendo essa escolha estética, e como RH das empresas ali que vão contratar todos esses seres humanos aí, por enquanto, né, até as máquinas se oferecerem para o trabalho. Brincadeiras à parte, a ideia aqui é que a gente vai ter que convencer essa pessoa que, não obstante a parte bonita do trabalho dele, ou os trabalhos aparentemente mais interessantes, todo trabalho tem a sua ética, todo trabalho gera ali responsabilidades, todo trabalho tem momentos difíceis. Então, se eu tinha que ter lá prazer e propósito lá atrás, agora eu passo a ter que ter responsabilidade pelo meu trabalho. E essa é outra característica que a gente vai ter que trabalhar muito no profissional atual. Eu trago aqui um exemplo bem interessante, não sei se muitos de vocês acompanham, eu adoro futebol internacional, e a gente tem um jogador hoje de destaque no mundo inteiro, que é o Vinícius Júnior, um jogador brasileiro, não apenas pelo futebol que ele joga, ele já é um dos melhores jogadores do mundo, mas ele traz algo muito interessante que está dentro dessa ideia do Bauman também, de transformação da sociedade, etc. A gente não tem mais uma ética geral. Por exemplo, é eticamente correto alterar o meu balanço ou não? Muita gente vai dizer, não é correto. Tá, mas e se eu discordo tecnicamente das normas gerais de balanço, onde eu tenho que lançar, etc. Isso é eticamente correto? Não vai ter ninguém para dizer certo e errado. Talvez um juiz para julgar depois, etc., mas a gente não tem mais aquela referência pré-moderna de certo e errado em muitas coisas. É certo ou errado eu usar determinada roupa no trabalho? É certo ou errado eu usar o chat GPT para fazer o e-mail porque eu estou cansado? Então eu prefiro, né, usar esse aplicativo, etc. Essas questões já não têm mais respostas claras. E aí a gente precisa ter uma ética individual muito forte.
é assim que eu vou lidar com o trabalho no futuro. Por exemplo, no caso do Vinícius Júnior, trazendo aqui exemplo, ele vai ter, por exemplo, vieses da sociedade, no sentido de sempre considerar o negro num lugar que talvez não seja o lugar que ele quer ficar, que talvez é irônico, gente, que não é certamente o lugar que nenhum ser humano quer ficar, quando ele vai aos estádios e o colocam como um primata ou discutir algo desse tipo. Mas olha que interessante. Esses vieses, ele vai ter que lidar com eles no seu trabalho. Ele vai lutar contra eles ou não, a gente vai falar disso agora, mas principalmente ele vai ter que lutar, ele tem que saber que a sociedade já tem esse defeito. E a máquina, por exemplo, a tecnologia vai reproduzir isso como se fosse um megafone. Ela vai captar todos aqueles preconceitos, aqueles problemas e usar, por exemplo, na seleção. Se eu for usar agora uma base de dados para fazer uma seleção de profissionais, vai ter isso. Ele vai ter que lidar também com o que nós chamamos de ruídos, são muitas opiniões diferentes, etc. Há quem diga que, por exemplo, o problema desse jogador de futebol é que ele dança na hora que faz gol, ou que ele faz muitos gestos diferentes, então ele provoca o racismo contra ele mesmo. E como lidar com isso? Como responder para um desafio desse? Eu tenho que estar muito autocentrado. Ele tem que lidar com a ideia de que ele é um produto também. Então, nem tudo que ele faz pode ser só baseado no que ele quer. Ele é uma marca, ele vende produtos e mais do que vender, né? Ele incentiva jovens ou não incentiva a ter determinadas condutas. Isso é algo que pesa nas pessoas. Todo mundo, todo profissional é uma pessoa produto. Eu vou estudar mais para ser um produto melhor, etc. Ele convive com algo que eu chamo de tempo pontilhista. É aquela ideia de que não existe uma continuidade no tempo. Existem pontos. Como assim? A cada novo momento, hoje, por exemplo, eu estou dando essa palestra, uma palestra muito importante aqui para a Câmara de Comércio França-Brasil, então é uma oportunidade ímpar, mas provavelmente daqui a 20 minutos eu vou encerrar essa palestra, vou para o meu escritório, vou para a Esquemar, e lá eu vou ter a oportunidade de dar uma aula excelente, que vai ter uma pessoa diferente assistindo, e se eu não der aquela aula, então, a cada momento surge uma espécie de ponto em que é uma oportunidade imperdível, mas que também evanece muito rápido. Rapidamente ela desaparece e eu já vou para o próximo. Imagina, gente, viver de sobressaltos. É o que o profissional vive hoje, praticamente, né? E aí, às vezes, muito carente, precisa de mais incentivos, porque a cada momento ele ganha ou perde muito. Pelo menos ele pensa que ganha ou perde muito. Outra questão muito atual, acho que já não é o caso do jogador de futebol aqui em questão, mas é a procrastinação. Muitas tarefas que a gente pode fazer, a gente às vezes joga elas para o futuro, buscando talvez um pouco mais daquele prazer que eu mencionei, que faz parte da felicidade, ou mesmo para não enfrentar mesmo uma dificuldade, porque não vai ter ninguém que vai me impor essa dificuldade. Às vezes o trabalho é em casa, às vezes o trabalho à distância. Então, eu tenho mais oportunidades hoje de procrastinar do que eu tinha antes e mais. Hoje, se alguém contesta a minha procrastinação, essa pessoa vai ter mais dificuldade, porque os trabalhos são mais específicos. Então, por exemplo, pouca gente sabe exatamente qual é o ritmo exato do trabalho de um advogado. Então, eu tenho mais oportunidade de procrastinar, talvez eu tenha que me preocupar mais com isso, e, de novo, vem a ética individual. Eu sou o juiz da minha procrastinação. E do que eu faço? No caso aqui, eu comentei de jogador de futebol, por exemplo, que ele dança a hora que faz o gol. Ele é o juiz que deve ou não fazer aquilo, porque vai ter 1.000 pessoas que vão achar ótimo no Instagram dele que ele fez aquilo, e 2.000 que não vão achar, depois muda esse número, etc. Por fim, eu tenho a ideia de desterritorialização. Não só a ideia de que eu posso trabalhar em qualquer país, de novo, a Esquemar ganha vulto aqui, né? O fato de estar no mundo, ser cidadão do mundo, mas ao mesmo tempo ter a minha identidade local, é um problema. A gente tem que aprender a viver com novas culturas, mas ao mesmo tempo levar o que há de bom na nossa cultura. Eu me lembro de algumas visitas de colegas franceses aqui que disseram assim: olha, mas vocês trabalham às vezes como se fosse uma startup, muita ideia, etc. Mas ao mesmo tempo aquela coisa assim, da organização vai saindo durante o trabalho, isso é bom, isso é ruim. Não sei, mas isso é o que acontece nesse contexto aqui que a gente tem que interagir. Por fim, agora caminhando aqui para o encerramento,
eu vou ter, então, decorrente dessa ética individual, a necessidade de uma ética do trabalho em contraposição à estética. Então, assim, eu não vou buscar o trabalho porque ele é bonito, é bacana, mas porque eu vou buscar mesmo valores ali, e mostrar meus valores. A questão do propósito, eu já falei um pouquinho, aqui eu queria pontuar algo que é muito importante, a responsabilidade para com, por exemplo, o meu chefe, para uma agência que fiscaliza, para a CVM que fiscaliza, por exemplo, atividades monetárias, etc., ela não é mais importante. Ninguém consegue me fiscalizar o tempo todo, nem meu chefe, nem a CVM. Então, eu tenho que ter responsabilidade eu tenho que me preocupar se, ao não cumprir uma regra da CVM, eu vou gerar prejuízo para alguém. Ao agir de determinada forma, eu posso criar uma distorção de gênero, por exemplo, na empresa, no momento que eu faço a seleção. Então, a responsabilidade é pelos meus atos, e não necessariamente pelo cumprimento da lei. Nesse sentido, a compliance, que é tão moderna, a gente ensina, eu pessoalmente trabalho com compliance, ela passa a ser um pouco o passado, né? Quem vai conferir a minha compliance? Por exemplo, no caso de proteção de dados, a gente trabalha com compliance. Quantas empresas não têm dia a dia mesmo falhas de controle de dados? E ninguém consegue fiscalizar. Eu preciso ser responsável porque eu sou responsável, e não necessariamente porque a lei vai cobrar, etc., por mais que tenha ali, né, essa possibilidade. E, por último, eu tenho que ter uma ética diferente. Ela tem que ser global e voltada para a sustentabilidade. Isso é extremamente importante hoje em dia. E aí a gente está procurando esse profissional. Caminhando para o encerramento agora, esse é meu último tópico, eu tenho que sair da ideia de ensino formal para uma ideia de educação permanente. Eu nem coloquei continuada, porque continuada parece que eu tenho saltos, né? E aqui é permanente mesmo. Eu me achava um grande conhecedor de inteligência artificial e direito, palestrando em congressos, etc., quando veio o ChatGPT, que eu conhecia en passant, mas nem imaginava as aplicações que podia ouvir, que ia ter simplesmente como um Google aqui disponível, muito fácil de uso. E eu tenho que aprender isso do dia para a noite e tentar melhorar ao longo do tempo. Óbvio, né? Ninguém quer ficar na superfície, mas às vezes a gente tem que começar por aí. Eu precisava ter bons contatos antigamente, hoje em dia talvez esses contatos vão sumir, que os meus dados já estão na internet, então eu preciso ter dados bacanas no meu LinkedIn, dados bacanas gerados pelo meu trabalho. Eu precisava ter uma comunicação escrita muito boa. Hoje em dia a gente até tem dificuldade do que é escrita, né? Minha filha, por exemplo, me critica muito porque os meus emojis não são legais. E, aliás, quando eu mando emoji, ela já me critica mais ainda, porque não se manda emoji mais, agora é figurinha. Então, assim, essa é uma linguagem que a gente já ficou ultrapassada, Edgar, mas eu gosto muito da linguagem culta. Eu sou advogado, então amo. Mas talvez ela não seja a linguagem que a gente tem hoje, do presente. Algumas habilidades eu já tinha que ter, né? E entre elas a empatia, eu destaquei lá atrás. Hoje, eu preciso ter habilidades da era digital, propósito e ética, que eu já destaquei aqui para trás. Bom, para a gente não ficar longe das habilidades, né, Raquel? Eu vou falar um pouquinho aqui da OCDE. Em 2019, ela indicou habilidades e competências para 2030, que parecia ser algo lá distante, etc. 2030 está aí batendo na nossa porta quase, né? E essas habilidades lá foram indicadas como habilidades práticas e físicas. E aí as práticas e físicas, basicamente, o uso de novas tecnologias, porque a gente já tem outras e cada vez vai usar menos das outras, né? Talvez me sentar melhor, ter um comportamento mais ergonômico, mas fora isso, né, é o uso de tecnologia. Habilidades socioemocionais, a empatia continua em alta, com certeza. Olha aqui que interessante, a confiança, ou a autoeficiência, a confiança de que eu vou gerar determinado resultado. Isso é essencial hoje em dia, mas é um ponto interessante. Eu falei de responsabilidade individual, pois é, confiança só eu posso me dar, só eu posso ter. Não tem algo externo que vai gerar confiança, ou se tiver, é bem efêmero, né? Eu posso ganhar 5 estrelas hoje, na minha atividade, tem um projeto assim, para classificar os advogados por estrelinhas ali. Mas amanhã alguém pode fazer uma avaliação negativa. Então, eu preciso ter essa autoconfiança a partir de mim mesmo. Responsabilidade, já comentei, e a capacidade de colaboração. Gente, isso hoje está em todos os manuais de novas competências e habilidades. Capacidade de trabalhar em equipe, principalmente equipes multiculturais.
Pensamento crítico, já comentei. Criatividade, a gente colocou, por exemplo, no nosso curso de Direito da Esquemar, como uma das habilidades e competências do advogado, criatividade. Eu não conheço nenhum outro projeto pedagógico que tenha essa habilidade e competência, porque ela é tida, às vezes, como um invencionice no direito. Mas hoje a gente tem tanto espaço para isso. A capacidade de aprender a aprender, que é a chamada metacognição, entender o sistema, por exemplo, olha, hoje eu trabalho com a escrita assim assado, mas o chat GPT escreve de outra forma. Então, como eu sei como ele escreve, eu consigo trabalhar com ele ao lado dele muito melhor. Mas eu preciso estar aberto a aprender esse novo sistema, pensar sobre o pensamento, que é a ideia de metacognição. E ter autocontrole. Olha que interessante, controlar minhas emoções, controlar as minhas reações, a questão da responsabilidade, controlar tudo. De novo, é uma responsabilidade individual, a capacidade de autonomia, né? E aí tem um artigo interessante que eu li sobre isso, por exemplo, o para casa, a importância do para casa para um aluno desenvolver esse autocontrole, aprender em casa, a fazer sozinho, controlar o tempo, etc. E aí, sabe o que eu pensei, gente? Por exemplo, eu, como professor de direito, dou pouquíssimos trabalhos para os alunos fazerem em casa, eles fazem na aula. E aí, a autonomia meio que desaparece mesmo, né? Como desenvolver isso, talvez, no ensino superior? É um desafio. Bom, em resumo, um profissional à prova de balas tem que ter capacidade de trabalho, não tenho dúvida, e aí envolve habilidade, competência específica para aquela tarefa, muita motivação para o trabalho, porque hoje em dia a gente precisa ter prazer e propósito, como eu disse, porque a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer ao mesmo tempo, né? E, por fim, a gente tem que ser humano, muito humano, para poder trabalhar num mundo cheio de máquinas e softwares, etc. A gente tem que ter habilidades como flexibilidade, eu não falei dela aqui, mas adaptabilidade ou resiliência, né? A gente tem que ter essas habilidades tão humanas que as máquinas não têm para ter valor hoje em dia. Não um valor que a gente tem intrínseco como ser humano, mas o valor para a empresa, às vezes, o valor para o nosso negócio. Eu esqueci de dizer aqui, mas, por exemplo, a gente tem uma grande valorização dos profissionais PJ, que são pessoas jurídicas. O Supremo, por exemplo, nas últimas 3 semanas, ele deu 4 decisões a favor da pejotização profissional de médicos, de professores, né? E é uma tendência no mundo inteiro. Eu não tenho mais aquela empresa por trás de mim, eu sou a minha empresa, né? E isso aí entra a ética individual, motivação, etc. Bom, já estou falando muito, eu queria terminar com essa mensagem da gente ser bastante humano no mundo cheio de máquinas. Obrigado, viu, Raquel? Eu agradeço à Câmara de Comércio, agradeço a Esquemar essa oportunidade, fico aqui à disposição para conversar com vocês. Eu que aproveito também para agradecer seu tempo, professor Edgar, por toda essa palestra que você acabou de nos dar. Eu agradeço a presença de todos também. Deixo o convite para que os participantes participem das nossas próximas reuniões também. E quero deixar aberto para perguntas. Se vocês não se importarem, eu até gostaria de fazer a primeira, Edgar. Na verdade, assim, a frase que eu achei mais interessante, né, em função dessa palestra, foi que o ser humano deve, a partir de agora, ser mais humano. Então, assim, ainda bem, né? Tomara que as pessoas consigam chegar nesse ponto. Eu acho que cada vez mais, com resiliência, a gente se aprimora e com conhecimento. Mas eu gostaria de perguntar se você acha que as máquinas nunca vão ter essa agilidade cultural que você falou no começo. Porque eu que trabalho com, né, eu tenho uma empresa que é RH Buzello Solutions, eu trabalho muito com Executive Search, mas também com Team Building e com Coaching, e como eu faço muito essa multiculturalidade, principalmente entre a França e o Brasil, você acha que um dia as máquinas vão conseguir ter essa competência de entender essas diferenças culturais? É bem interessante isso, né? Eu, pessoalmente, acho que vão chegar bem perto disso. A gente já tem um pouco disso. Por exemplo, o grande salto que a gente tem hoje em dia nos tradutores, né? E a gente tinha uma tradução horrível há, sei lá, 1 ano atrás, e hoje você usa o DeepL, outros bons tradutores, o próprio Google Tradutor, e a gente tem uma capacidade. Isso já é uma habilidade intercultural que eles aprenderam a ter.
mas ainda é meio matemática. Eu vou dar um exemplo aqui interessante, Raquel. Eu tenho um artigo publicado em que eu estudei no Google Tradutor alguns tipos de tradução ligada à cultura. Exemplo, se você joga nurse no Google Tradutor, ele traduzia até pouco tempo atrás como enfermeira, no feminino. E se você jogava lawyer, ele traduzia como advogado, no masculino. E para quem está contratando, você, por exemplo, usando um sistema avançado que vai fazer a tradução para o português, esse sistema, se não estiver preparado para isso, ele vai buscar só homens, né? Ou pode buscar só homens. Né? E aí é interessante que o próprio Google alterou, e isso aí foi uma alteração feita, que a gente chama de supervisionada, então foi o ser humano que fez a alteração, e você tem lá lawyer, você vai ter advogado ou advogada, e já aparece isso, é quase feito na mão. E a mesma coisa me parece que acontece com o idioma turco também, eu vi alguns artigos sobre isso, que tem essa diferença entre feminino, masculino e neutro, também tem no alemão, né? Então, a gente tem um aprimoramento cultural nesse sentido, quase matemático. Eu vou ali detectar aquele erro, melhorar, e eu consigo ver isso também para outras coisas. Por exemplo, o hábito do brasileiro é dar bom dia quando começa, então pode ser que a máquina, aos poucos, aprenda a dar bom dia. A Siri, antes de conversar pela primeira vez, a Alexa, dê bom dia para a gente. Isso é fácil de ensinar. Mas a habilidade cultural fina, aquela de subentender, né, que a gente chama de etnometodologia, a gente vai ter dificuldade. Por exemplo, se eu falar para você hoje bom dia e você me responder assim, chorei muito ontem, a máquina não vai entender nada desse diálogo, né? Ou sorri muito ontem. Calma aí, mas ele falou bom dia, o esperado do outro lado é um bom dia, porque ele trabalha com a probabilidade. E o ser humano e a cultura, né, gera isso. Então, por exemplo, minha filha tem 11 anos, muitas vezes o que eu falo com ela, ela me dá uma resposta surpreendente, porque na gramática cultural dela, não é a mesma resposta que vem para mim. Então, essa gramática eu acho que vai ser mais difícil de aprender. Algumas outras coisas, não. Claro, que interessante. Eu deixo aberto para as outras pessoas que quiserem fazer algumas questões. Bom, vou fazer mais uma também. Edgar, amei a sua apresentação, incrível. Gostei muito dos autores que você trouxe. Eu queria te fazer uma pergunta. O quanto você acredita que as empresas deveriam investir, ou se você tem alguma recomendação, nessa competência humanidade? Porque a gente ainda tem muitas organizações num estilo de liderança comando e controle. Num comando e controle, a expressão da contribuição humana é muito baixa. Então, é só as empresas com uma estrutura em rede que vão ter uma contribuição maior. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Entendi. Esse lado humano, né? É interessante porque eu diria que as habilidades mais humanas, professor, eu tenho certeza que a senhora também tem muito a acrescentar sobre isso, elas estão relacionadas mais a essa flexibilidade e criatividade do ser humano, essa capacidade de entender o contexto cultural, etc. Então, eu vejo de algumas formas. Realmente, melhorando a capacidade das pessoas trabalharem em conjunto, eu acho que isso vem quase com naturalidade, especialmente se a gente tiver uma empresa com pé em mais de uma cultura, em mais de um país, ou no caso do Brasil, em mais de uma região do país, né, um país gigante como o nosso. Talvez essa possibilidade de contato e diálogo, aquela comunicação que eu trouxe lá do Han, né, a ideia de que não seja só uma pantomima de contato, de aprimoramento, mas de comunicação mesmo, de ouvir não. As pessoas aprenderem a ouvir não. As pessoas aprenderem a errar, a aceitar o erro, né, e errar rápido às vezes. Então, eu acho que tem muito a ver com esse contato, com esse diálogo, e ensinar e incentivar a ter isso. E de verdade, né? Eu pessoalmente adoro e trabalho muito com o meu WhatsApp aqui, mas ele é motivo de ansiedade para mim. A gente estava falando em neurociência, né? É um pouquinho disso. Eu já sei que o tempo todo alguém pode me acessar e durante o trabalho eu tenho outro trabalho que se sobrepõe, etc.
Então, com base nisso, talvez retornar, né, e alguém dizer, olha, você tem que aprender a usar também o seu WhatsApp ou, né, o seu aplicativo aqui, qualquer que seja, de forma mais humana. Esse aqui é o seu limite, entender o seu limite. E aí a gente também vai entender o limite das pessoas, né? Trabalhar assim. Eu acho que talvez isso, não sei se consegui responder, professor, mas desenvolver essa habilidade de colaboração e de entender o limite mesmo do ser humano. Eu também, na sua apresentação, fiquei pensando aqui que talvez tenha um espaço aí para alguns cursos Ah, de tecnologia básica para leigos, porque, de fato, a gente não tem essa cultura digital de entender a tecnologia por trás. Todos nós ficamos dependentes de uma área de tecnologia, e vem alguém e resolve as coisas para a gente, mas poucas pessoas têm conceitos para entender o que está acontecendo. Então, eu vejo um espaço muito grande para a gente trazer uma visão de tecnologia, em função até do que você colocou. Mas as você respondeu literacias, né, sim. professora? As literacias, Isso. né, de ter essa alfabetização. A gente está com uma proposta agora para o próximo semestre, vamos ver se a gente faz, de cursos curtos ligados ao que a gente chamaria de literacia, tanto para advogados quanto para administradores, que é o público hoje da Esquemar, né? Mas desses cursos curtos para todos os profissionais, para jovens, idosos. E eu diria que isso é muito importante, a gente não tem trabalhado tanto isso para criança. A gente está desenvolvendo isso no adulto porque a gente precisa. A gente foi jogado numa realidade nova, mas eu, por exemplo, queria que minha filha entendesse mais qual é o problema dela ficar diante da tela. Porque eu vejo muitas coisas boas, ela desenvolveu muitas habilidades, mas ela não tem a visão dos problemas, né? Qual é o Uhum. impacto disso para ela, por exemplo. Muito, muito Obrigado. bacana. Alguém mais, Agradeço. se alguém não quiser abrir a tela, pode escrever no chat que a gente responde também. A Corine está aí agora. Sim, bom, primeiro eu queria parabenizar o Edgar, né, pela palestra. Realmente eu achei apaixonante a forma como você tratou o tema. Não esperava, né, que você tratasse de uma forma tão holística. E, bem, eu acho que leva cada um de nós, né, a refletir muito, né, sobre o seu trabalho, também o espaço do trabalho na nossa vida, né, porque as máquinas vêm automatizando cada vez mais as coisas, mas eu me vejo, né, trabalhando cada vez mais, né, e tendo cada vez menos tempo para mim. Eu acho que isso é um contrassenso, né? É verdade. Eu, sinceramente, ainda não achei, né, uma forma de fugir disso, né? Mas, não, esse eu acho que uma questão, aí você toca na questão da felicidade, né? É muito interessante o que você mostrou lá da Alemanha e dos Estados Unidos, né? Não sei no Brasil, onde que a gente se posicionaria, Fiquei seria curioso. interessante ter Aham. isso. Na Agora, França, né, Corine? sim, Na França, na Austrália, Japão, né? Seria interessante conhecer isso de outros países também, né? sim, mas eu acho que todas essas mudanças são extremamente desafiadoras, né? Até a nível pessoal, porque a gente tem que lidar cada vez mais com a ambiguidade, né? E também em termos de sociedade, né? Será que, pensando no Brasil, né, onde a educação ainda é bastante deficiente, será que a gente não vai deixar muita gente, né? A gente vê, né, isso é uma questão que se coloca, né? A gente está cada vez mais automatizando trabalhos, mas a nossa população não está sendo qualificado para seguir na mesma velocidade. Corine, se me permite, teve uma entrevista semana passada da economista gestora do FMI, que é uma indiana, e ela trouxe uma questão muito interessante, que a promessa que existia de que a inteligência artificial também ia gerar muitos empregos, ela destruiu vários. Ela não foi cumprida, né? Justamente porque não temos pessoas qualificadas e porque não precisa, às vezes mesmo.
Eu acho que isso leva a uma outra questão, né? Talvez a gente tenha que distribuir o trabalho, né? De uma forma... Em vez de a gente ter muito executiva trabalhando 50, 60, 70 horas por semana, talvez tenha que redistribuir, porque hoje eles são os primeiros atingidos por isso, né? Por essa inteligência artificial, né? Nossos empregos, né? Então, Perfeito. muito, muito interessante. Eu super obrigada mais uma vez, Edgar, tá? Pela gentileza Eu de vir aqui na agradeço. Câmara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por enquanto, não sei se teria mais alguém para fazer outras perguntas. As pessoas, não sei se você conseguiu ver, Edgar, mas está todo mundo agradecendo, dizendo que foi uma Estou excelente vendo no chat. palestra, todo mundo contente com a sua apresentação. Eu Queria, gostaria, então, posso só agradecer mais uma vez à professora Edgar, em nome da Esquema Business School aqui no Brasil. Acho que realmente foi uma exposição muito diferenciada do que a gente tem visto por aí, muito esclarecedora, e nos traz a oportunidade, mais uma vez, de olhar para nós mesmos, em primeiro lugar, como profissionais, né, de entender que não há caminhos para fugir do que está acontecendo no mundo do trabalho, as máquinas estão aí, a tecnologia está aí, e o caminho de autoconhecimento, de análise de cenário e, acima de tudo, de entender bem os nossos objetivos de vida, o nosso propósito, são importantes para que a gente se insira de uma maneira bastante consciente e madura no ambiente de trabalho. Então, muito obrigada, professora Edgar. Obrigado, Ana. A gente troca essas opiniões aí sempre. Eu que agradeço. bem, agradeço a todos, então, a presença. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado novamente à Esquema, ao professor Edgar, a toda a Câmara de Comércio, a todo o apoio da Adriana, da Paula. E um bom dia para todos, então. E até breve. Bom dia, Até pessoal. breve. Até breve. Tchau, tchau. Obrigado. Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.